O Ângulos Ideias está de volta e hoje o papo é sobre vício em internet. A gente está aqui, queria representar vocês com o Otávio Ferro, que é publicitário, o psicólogo Alex Andrade, que também é coordenador do curso de psicologia aqui da UFMA, e o sociólogo Kenneth Ferreira. A gente estava aqui conversando agora há pouco sobre essa dependência da internet e agora eu queria direcionar a pergunta para você, Otávio. A publicidade, é fato que a publicidade mexe com aspectos da mente, com o subconsciente. Que tipo de estratégias você, como publicitário, que tipo de estratégias você consegue pensar para ajudar as pessoas a utilizarem melhor a internet? Bom, assim, tem vários recursos que a gente utiliza dentro da internet para poder atingir um público selecionado, né? As mídias tradicionais, outdoor, backbuys, panfletagem, elas não estão de um todo obsoletas, né? Porém, eles não geram estatísticas. E hoje na internet a gente gera estatística, né? Então, tudo que é anunciado, principalmente quando é anúncio pago, a gente tem um relatório de tudo que aconteceu. A gente sabe o sexo, a gente sabe a idade, sabe do que ela gosta. Ou se a gente não sabe do que ela gosta, a gente coloca o que a gente quer e atinge as pessoas por perfil de interesse, né? E a gente sabe a localização, então isso tudo facilita direcionar uma publicidade, uma comunicação, né? O Google está aí, né? O Google Ads, o próprio Facebook também, a gente faz muitos anúncios patrocinados, né? O que é engraçado é que assim, a gente tem um alcance gigantesco dentro da internet que ele não se compara com as mídias tradicionais. A gente vê isso quando a gente tem um relatório na mão. O que é que acontece? O que a gente chama de custo por mil, né? Então, a gente tem um valor X reais, o investimento dele na mídia tradicional, você atinge menos de 10% do que você atinge dentro do mundo digital, né? Então, hoje, você pode não morar, vou usar um exemplo aqui prático, você pode não morar em São Luís, você está de passagem aqui, mas se eu fizer um anúncio patrocinado e eu escolher o seu perfil, a sua idade, o seu sexo e do que você gosta, por exemplo, gastronomia, por exemplo, então, o Facebook ou o próprio Instagram, né, ele tem uma linguagem de código que ele vai entender que você gosta disso, porque você segue muitas páginas de gastronomia, você curte, então aquela publicidade ela é direcionada para você e para o número de pessoas que eu escolhi. Então, se eu colocar região de São Luís, por exemplo, você está aqui, você não precisa sair de São Luís, você mora lá na China, você está aqui e vai aparecer para você. Então, isso facilita muito a comunicação hoje em dia, né? Agora, mudando um pouco o foco, a gente vai falar um pouco sobre o uso da internet já para as crianças, que é um público que está, né, utilizando bastante essa rede. Existe uma socióloga chamada Alice Kashmer, que ela é britânica. Ela fala que privar as crianças de utilizar a internet é privá-las de crescer. Você, como sociólogo, Kennedy, como é que você... como pai também, tá? Como é que você, como pai também, como é que você observa, então, essa afirmação? De volta àquele diapasão, né? Um dos aspectos importantes, eu acho que das nossas gerações, a gente tem gerações diferentes aqui, é que havia um grau de sociabilização. Você saía da rua, de casa, ia jogar bola na rua, empinar pipa, etc, etc. Isso acabou. Isso acabou. Hoje a relação... especialmente nas escolas particulares, é muito fragmentada, né? Então, a criança ela tem pouco contato, a não ser naquele meio. Então, é muito problemático, porque, por exemplo, nós estamos... em 2030, nós vamos estar... Ou 2040, nós vamos ter uma geração que ela vai ser totalmente formada e vai estar nos cargos de gerência, professores, etc., de pessoas que não tiveram essa experiência de vida que nós tivemos. Vai ser outra geração. Então, é muito complicado responder essa questão. Porque, por exemplo, falar que a criança não vai crescer, nós temos esse detalhe que o Otávio estava chamando a atenção agora. Quando você abre uma pesquisa sobre, por exemplo, ir para a Barreirinha,
vai aparecer no Facebook, vai aparecer no Instagram, vai aparecer em tudo que é lugar aquela coisa. Se você buscou comprar uma geladeira, vai aparecer. Então, você vai relacionando. E a criança vai estar relacionada exatamente a essa esfera de consumo. Você vai colocar a criança dentro dessa esfera de consumo. A não ser que nós entendamos que crescer é consumo. E aí nós estamos limitando, inclusive, a questão da infância. Isso é muito preocupante, por exemplo, pegando o próprio mercado britânico, em que as crianças e o coreano, onde as crianças elas são totalmente relacionadas nas atividades dela e naquilo que é considerado como felicidade dela, aquela dependência da compra, seja de uma pipoca ou de qualquer outra coisa. Então, é muito complicado isso. Ao mesmo tempo, como pai, uma das coisas que eu tentei durante o processo de infância e adolescência foi tentar equilibrar os aspectos em que ele tinha a sua relação com Facebook, ou seja, com as ferramentas e, ao mesmo tempo, também buscar o contato com os outros seres humanos. Né? Estimular a brincadeira, estimular o parque, não sei. Eu acho que não podemos também achar que o nosso mundo, para não virar... Estou tentando lembrar o nome do filme. Que o nosso mundo vai ser apenas uma propaganda e você vai viver dentro dela. Não dá para ter esse tipo de coisa. Então, nós temos que ter uma mediação. A vida tem que ter uma mediação. Do contrário, ela vai deixar de ser vida. Esse é o meu ponto de vista. Não sei o que o Alex acha, mas estava provocando ele também. Sobre isso, a gente até conversou antes de entrar aqui, um autor que ele discutia por que os relacionamentos fora da internet seriam melhores que o da internet. Ele vira a página para também querer, será que não são valores da sociedade que estão sendo impostos? Qual seria esse problema dos relacionamentos serem online? Eles são melhores do que os pessoalmente? Não sei, depende da opinião. Será que depende da opinião de cada um? Então, esse autor, ele revia esse ponto de vista. E para você, como é que você vê essa afirmação em relação às crianças, à utilização da internet já na infância? Tem um outro autor também que eu estava lendo, que ele coloca que, pela primeira vez, as crianças estão sabendo mais do que os pais e os avós. Então, é uma inversão de geração. Elas sabem mais sobre computador, sobre internet, do que os adultos. Então, elas que estão ensinando. Então, se inverteu a lógica. Até eu vi um vídeo na internet mesmo, uma brincadeira de um bebê que ele pegava uma revista de papel e ele tentava passar as páginas como se fosse uma tela sensível. O primeiro contato dele não foi com o papel, foi com a tela. E isso aí vai ser bom, vai ser ruim? Acho que depende. A internet provoca um tipo de estimulação, ela pode melhorar também as pessoas. Quer dizer que ela é ruim. A questão é só o excesso, quando aquilo ali se torna a vivência, ela só tem aquela experiência. O mundo dela é online, é um mundo protegido. A pessoa que está na internet, ela está protegida. Às vezes, o cara na internet tem 1000 relacionamentos, seja com amigos ou com mulheres, mas na vida real ele não tem coragem de conversar com nenhuma mulher. Mas ali ele você me perguntou um pouco antes também de chegar, sobre personalidade digital. Essa casca que a pessoa pode vestir na internet. Eu posso ser bonito, eu posso ser musculoso, eu posso ser inteligente, eu posso ser o que eu quiser ali. Porque eu sou a aparência, eu sou o que eu quero mostrar. Aquilo é um ambiente protegido. Eu estou protegido. Se eu não quiser mais falar, eu desligo a internet. Eu saio daquilo. Então eu posso ter vários tipos de relacionamento sem me expor e mostrar só o que eu quero mostrar e não encarar a vida real. Só queria comentar um negócio bem rápido até para passar. Nós tínhamos cerca de 30% dos alunos do Fundi 1, Fundi 2, né, do Fundamental 2, quando terminava o 9º ano, eles eram analfabeto estrutural. E esse número está caindo, de analfabetismo está caindo, por incrível que pareça, por causa do Zap Zap. Porque ele se relaciona, ele tem que se relacionar a partir daquela escrita. Então, mesmo aquele que não via sentido em aprender a ler e escrever, ele passou a ler e escrever. Então, você tem toda uma contradição colocada. O Tertullian, ele estava chamando a atenção, um sociólogo inglês também, chamando a atenção, que a internet ela tem promovido também uma aceleração mental
fora de série. Então, por exemplo, hoje uma pessoa com um nível de inteligência, vou usar uma medida que ele coloca, de QI, de 170, 175, seria uma pessoa hiperinteligente. O que ele chama a atenção é que 2030, 2040, nós teremos lidando com crianças com capacidade superior a isso, por causa dessa aceleração e por causa desse volume imenso de informação e de coisas que estão sendo colocadas, né? Ao mesmo tempo, também temos um outro detalhe. Hoje, a troca de um funcionário, não sei como... A agência de publicidade não funciona assim, mas um banco, uma empresa, ela tem que trocar todos os seus funcionários mais ou menos em 5 anos. Porque em 5 anos já caducou a tecnologia. Então, você tem também um outro problema, que é uma apologia à neofolia. Então, apologia ao jovem, ao novo, o novo o tempo todo. E as pessoas se tornam velhas muito cedo. Então, você joga, ao mesmo tempo que você fala assim, ó, os jovens sabem mais que os mais velhos, isso é fato, tem mais informação. Mas a nossa tendência também é criar um admirável mundo novo, onde, de repente, com 30 anos, as pessoas têm que tomar a sua última dose de soma. Então, isso também está colocado, né? Então, é todo um universo aberto que a gente não sabe o que vai ser. E é uma disputa, porque, por exemplo, uma empresa, hoje, ela exige que o cara fique lá 25 horas por dia mexendo na informática e produzindo, e produzindo. Então, quer dizer, onde isso vai dar? É uma disputa social que está colocada. Acho que é importante considerar sempre o bem-estar e a felicidade da pessoa. Ela pode, mesmo passando muito tempo ou pouco, depende do bem-estar. Uma pessoa pode estar prejudicada com as suas atividades laborais, de estudo, com 2 horas diárias. E outra pode estar bem usando até 6, 7, 8, 10 horas por dia, ela está bem ainda. Então, isso também vale para adultos, crianças, sempre considerar esse limite. E os pais também podem, como as crianças não têm essa noção, colocar os limites. Até onde vai? Conversar, dialogar e mesmo impor o que eles estão achando correto, se achar que a criança está ficando prejudicada. A gente conversava aqui um pouco antes também, a criança passa o dia inteiro, aí você corta a internet dela, ela não fica mais. Tira do celular, diz, você vai usar 2 horas por dia. Coloca limites. A gente assiste esses programas, a gente vê a Super Nana, esses outros. Uma coisa que eles ensinam aos pais é botar limite. A criança tem os limites que têm que ser colocados. Há sempre o papel de diálogo, você vai oferecer uma alternativa, igual ele faz. O que eu não vou fazer? Se eu não estou na internet, o que eu vou fazer? Vamos ao parque, vamos conversar, vamos soltar pipa. Você dá uma alternativa divertida para a criança, não é só proibir. É um grande problema também dos pais, eles vão proibindo e não dão alternativas. Então a gente também tem que dar essas alternativas. Tem um estudo também que fala, eu li, falando que eu tenho um filho também, então eu tomo isso como, para mim também, essas questões de lidar com a internet, né, no caso, com as crianças. Tem um estudo que acho que tanto para criança como para adulto, que você deve usar a internet, a tela do celular, porque todo mundo, normalmente, quando vai para a cama, ainda dá aquela última olhadinha, né? Então, aquilo prejudica o sono. Já fizeram, tem pesquisas que falam sobre isso, que você sofre você tem uma deficiência no sono, né? Inclusive nas crianças, no aprendizado. O meu filho, ele tem 6 anos de idade e eu converso muito com minha esposa, a gente regrar, né? Então, assim, você não pode deixar a livre demanda, porque a criança, ela não tem noção, ela não sabe. Se você disser para ela, olha, você tem que ficar 10 horas jogando no celular, ou assistindo Netflix, ou assistindo Discovery Kids, para ele aquilo é normal. Então, a questão, eu como pai, então a gente educa, a gente ainda não sabe, porque apesar de já ter muito tempo, ainda é algo novo, que a gente não sabe as consequências ainda do uso excessivo. O que a gente sabe é que, como você falou há pouco, as crianças, elas precisam brincar offline, né? Tudo é online, é jogo, é Netflix, até a própria TV. Hoje ninguém mais brinca de queimado, ninguém mais brinca de esconde-esconde. Brinca, mas assim, salvo algumas exceções, né? Então, assim, quando eu chego em casa, eu paro 10 minutinhos antes, às vezes no carro, às vezes até no elevador, dou aqui os últimos, né, com o cliente, pronto, desliguei, chego em casa, eu sou pai e sou marido. Lógico que a gente tem que estar, infelizmente a gente vive num mundo que a gente depende da internet, depende da tecnologia. Então, com licença, rapidinho, isso aqui é um assunto muito importante. Você pede, aí vou lá,
mando e volto. Algo importante. Não, você tem um grupo de amigos que está falando bobagem, você tem que ficar olhando e responder, você não tem obrigação de responder. Uma coisa que me deixa muito triste, acontece muito, inclusive, dentro assim, dos grupos que eu saio, você vai sair para jantar, se divertir e tá cada um com o celular na mão. Gente, o que é isso? Isso para mim dá vontade de sair pegando o celular e jogar no lixo. Gente, vamos conversar, estamos aqui para conversar, para beber, para comer. E tá todo mundo aqui, ó, várias vezes. Eu já presenciei uma cena que eu achei assim, eu analisei, eu cheguei para jantar e tinha um casal. Ele no celular e ela no celular, a noite toda. A comida chegou, eles jantaram, cada um com o celular na mão. Eu vou ficar aqui até o final para ver se eles vão sair daqui. Aí saíram com o celular na mão. Eu achei aquilo um absurdo. Sabe que está acontecendo muito acidente do cara atravessar a rua e tá olhando o celular, o zap lá. A cabeça baixa. Aí o carro vai e pega o cara morre. Quer dizer, é absurdo. A menina que estava tirando um selfie e dirigindo, entrou na carreta. A maior causa também de afastamento do trabalho hoje é lesão por esforço repetitivo, já falado mais doença osteomuscular, que é justamente pelo uso excessivo do computador, né? É uma consequência física direta. Onde eu trabalho, somos 3 pessoas, eu e 2 secretários. Todos 3 temos esse problema já. Isso está atingindo cada vez um número maior de pessoas também. Então, tem consequências físicas diretas. Além das consequências, que há correlações, já tem estudos com correlações. As pessoas que ficam muito tempo na internet, com mais índice de ansiedade, estresse, depressão e também relato de isolamento, apesar de estar muito tempo lá. Isso existe correlação. Trombose também, para o cara que é viciado, que ele fica sempre na mesma posição, ferra aqui, e edema pulmonar, que libera e morte instantânea. Nós temos hoje nos Estados Unidos já uma categoria os Estados Unidos é ótimo para criar categorias, né? E que é a ciberviúva, né? Que são as pessoas, porque é casada, namorada, sei lá, com uma pessoa que é viciado em internet e o cara morre, porque essa morte é instantânea, né? Embolia pulmonar é uma coisa instantânea, o cara, pimba, morreu. E aí o que acontece? Já criou-se uma categoria. Não sei se já tem uma ONG, né? Porque também eles são bons para criar ONG, né? É onde tem as ciberviúvas. É muito interessante isso. O discurso que vocês 3 falaram, principalmente agora nessa parte final, existe uma palavra que é o fio condutor dos 3, que é limite. Isso para crianças, para jovens e para adultos. É o limite que precisa nortear essa utilização dessa internet. Existe uma frase de Albert Einstein que, desde sempre, foi muito questionada, porque ele sempre foi bastante excêntrico, exagerado, que é quando ele diz que ele teme o dia em que a tecnologia vai ultrapassar a interatividade humana. O mundo, então, terá uma geração de idiotas. A gente não sabe se essa geração é a geração atual, se essa geração ainda vai vir ou se essa geração ainda vai acontecer. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que o que deve nortear essa utilização dessa internet é o limite. E nunca a utilização da internet acima da relação humana, em detrimento dessa relação humana. Eu acredito que hoje o papo foi bem interessante sobre esse vício em internet. Eu acho que ajudou muito os telespectadores que assistiram ao Ângulos e Ideias de hoje. Eu já agradeço novamente a participação de vocês, dos nossos convidados. E se você quiser rever esse e outros programas, você pode acessar a nossa rede social, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Esse foi o Ângulos e Ideias de hoje. Ele vai ficando por aqui. Até a próxima.